Sabe, Jesus, ele falando sobre uma parábola, a parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 de Mateus, ele vai contar que o inimigo de um homem tinha um certo campo de trigo, e o inimigo dele vai lá e no meio do trigo coloca o joio. E aí os seus servos, quando vão lá ver, dizem assim: Senhor, não sei o que aconteceu, mas tem joio no meio do trigo. E o seu servo foi um inimigo que plantou isso. E aí quando ele fala isso, aí os dos servos: você quer que a gente arranque o joio? Ele: não, calma. Pode ser que se vocês arrancarem o joio agora, pode ser que venha o trigo também. E não é isso que eu quero. Vamos deixar os dois crescerem juntos. Vamos deixar que o trigo e o joio cresçam. E aí quando eles crescerem, a gente faz a separação. E aí o joio a gente joga no fogo e queima, e o trigo a gente... E vendo essa comparação, muitas pessoas já ouviram falar dessa parábola, mas nunca pesquisaram ou foram ver o que é o joio e o que é o trigo, para ter tanta semelhança. E vendo a foto dos dois, se você pesquisar, a semelhança é muito grande. A semelhança é muito grande do joio e do trigo. Mas qual é a diferença? É que quando o trigo é amassado, e ele é pisoteado, e ele é moído, tem semente. O joio não tem, são só palhas. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? É que muitos têm aparentado ser. Muitos aparentam ser trigo, mas estão sendo joio por não ter sementes. Muitos estão com aparência de trigo, vão ser recolhidos como trigo, mas na hora que forem prensados, não vai ter semente. Não vai ter semente. E é interessante, um dos processos para a separação do joio e do trigo, sabe como é? É que ele é batido. Eles pegam o trigo, colocam no chão e batem. E batem. Depois de tudo batido, eles pegam a pá, jogam para cima e o vento leva a palha do joio e a palha do trigo e fica só semente. Só vai ficar quem tiver semente. Só vai ficar quem tiver semente para semear. E esse bater, ele se diz respeito à perseguição do evangelho. A perseguição do salvo. O salvo, ele só vai mostrar, e ele vai mostrar que tem frutos, semente realmente, quando ele é moído. E eu não quero falar aqui sobre escatologia, né? Meus irmãos mais entendidos aí, o André já começa logo a rir. Eu não quero falar sobre escatologia, eu não quero falar sobre pré-tribulacionismo, eu não quero falar se a igreja passa ou não, isso daí deixar para o meu pastor. Mas a história da igreja, ela é remontada por perseguição. Você vai perceber que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja ela era pressionada, mais frutos ela dava. Então hoje a gente vive uma realidade de liberdade. E aí, algumas pessoas lá atrás vão entender quando o pastor falava assim, ó: e se vier o novo? E se vier o novo? E quando o pastor falava isso, se vier o novo, parecia algo distante. Parecia algo assim de anos. De 20 anos, de 30 anos, algo que possivelmente a gente nem alcançaria. E se vier o novo? E com pouco tempo, o novo chegou e o novo já está aqui. Então, ouça a palavra do Senhor, ouça a voz do Senhor.
O Senhor está te chamando para uma vida de frutificação, uma vida de semente. Você tem que ter semente para semear. Você tem que ter, porque se você não tiver semente, você vai ser joio. Você vai ter aparência de trigo, mas não vai ter semente para plantar e para que ela venha frutificar. Cuidado. Cuidado.